Para mim está sem áudio, professor. Muito bem, obrigado também, que a paz seja com todos. Nós vamos agora fazer aquela nossa imersão no livro do Apocalipse, tá bem? Imersão quer dizer que nós vamos mergulhar, e vamos mergulhar com muita profundidade no livro do Apocalipse. E a chave hermenêutica para você entender está no versículo de número 1, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Tudo que o Apocalipse fala, tudo está ligado ao tronco que é Cristo. Com as raízes, com o tronco, com os galhos, as folhas e os frutos. Cristo ocupa a centralidade da revelação que nós temos no livro do Apocalipse. Nós vamos encontrar ali no capítulo 1 a visão de Cristo. É uma cristofania, tá bem? Significa que um anjo enviado por Deus, ele está representando Cristo e ele vai assumir formas. E essas formas é para representar os atributos de Jesus. Ele representa Cristo. Mas Cristo, ele está para além de qualquer representação. Por isso, você vai encontrar o Senhor Jesus com diversas manifestações no livro do Apocalipse. Diversas. No capítulo 1, ele é um sumo sacerdote, como diz o autor aos Hebreus. Cristo é o sumo sacerdote dos bens celestes. Está no meio de 7 castiçais de ouro, 7 candelabros de ouro, 7 tochas de ouro, ou 7 lâmpadas. As 7 lâmpadas são as 7 igrejas. E Cristo sustenta na sua mão direita o ministério pastoral, os 7 anjos das 7 igrejas. Ali ele é o sumo sacerdote, mostrando que a igreja é um trabalho sacerdotal. Bem? A igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus entre os homens e ela assume funções sacerdotais. Estão acompanhando? Cristo é o sumo sacerdote. Os pastores também são sacerdotes e todos estão na destra de Cristo. E as igrejas estão todas iluminadas, porque elas ocupam a posição do Espírito Santo em volta do trono de Deus. Quando nós vamos para o capítulo 4 do Apocalipse, o trono de Deus está ladeado por 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, igual às igrejas. As igrejas estão ladeando o Senhor Jesus e elas estão ali representando fisicamente a pessoa do Espírito Santo. É muita iluminação. Cristo, sumo sacerdote, é apresentado com vestes brancas e resplandecentes. O seu rosto está brilhando como o sol, seu cabelo, ele representa a sua eternidade, tá bem? Cabelos brancos representam a eternidade. E Jesus usa um cinto que o amarra pelos peitos, um cinto de ouro, mostrando que o sacerdócio do Senhor Jesus é um sacerdócio de um rei. Ele é rei e sacerdote e rei. Muito bem, esse é o capítulo 1. Quando vai para o capítulo 2 e capítulo 3, o Senhor Jesus manda cartas expressas às 7 igrejas que estão na Ásia, que não é o foco do nosso estudo. Mas as 7 igrejas representam a igreja de Cristo no mundo ao longo de toda a era da igreja. São os 7 tipos de igreja que todas as eras têm e os pecados que acontecem dentro das igrejas, as tribulações que as igrejas passam e como que os líderes espirituais devem atuar relacionado com a obra que a igreja tem, a missão que a igreja tem. Quando nós vamos para o capítulo de número 4, o Apocalipse nos apresenta Deus no centro do céu. O céu é apresentado de uma maneira circular, ele é circular, ele não é quadrado, ele não é uma plataforma, ele é circular. Deus assentado no trono, no meio dos céus, e existe um mar de vidro misturado com fogo em volta do trono de Deus. Também em volta do trono de Deus estão 24 anciãos, representando os santos do Antigo e do Novo Testamento, e existem 4 animais viventes, representando as 4 naturezas do Senhor Jesus. E existe o arco da aliança, também deitado assim em volta do trono de Deus. Quer dizer, o arco-íris não está assim, por cima, está em volta do trono de Deus.
é uma visão, tá bem? Visão que João tem. O que nos impressiona é que na destra, na mão direita de Deus, há um livro, que é o livro da revelação. Quem é o livro da revelação? É Cristo. Como nós sabemos que é Cristo, meus irmãos? Sabemos por causa do apóstolo Paulo, que fala que Deus estava escondendo Cristo. Cristo é um mistério de Deus, oculto desde todos os séculos. O livro que está nas mãos de Deus representa Jesus. Representa Jesus. Aí você fala, mas Jesus não chega para abrir o livro? Por isso, meus irmãos, sejam quais forem as quantidades de cristofanias que acontecerem, se você ajuntar todas, ainda não dá conta de revelar Jesus. Lá no capítulo 1, ele é apresentado como sumo sacerdote. No capítulo 2 e 3, ele está andando entre as igrejas, como sendo o patrono da igreja. Quando chega no capítulo 4, ele é um mistério. Cristo é um mistério. E ele está representado por um livro nas mãos de Deus, porque Cristo é a palavra de Deus. Então, como Cristo é a palavra de Deus, ele é a palavra selada. Bem, como assim palavra selada? Se Cristo não se pronunciar, se Cristo não falar, se Cristo não evangelizar, ninguém tem acesso à palavra de Deus. É preciso que Jesus, no princípio era o verbo, você pega lá João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é a palavra oculta de Deus, está na destra de Deus. Se você pegar o autor aos Hebreus, vai dizer que Cristo está à destra da majestade. E é assim que se faz hermenêutica e é assim que se faz interpretação, com a Bíblia toda, não somente com o livro. Você já sabe que o livro selado é Jesus, ou está sendo representado por um livro, que é a palavra de Deus, que está na destra de Deus. Um anjo, ele começa, um dos anciãos, o anjo, ele começa a dizer a plenos pulmões quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem consegue trazer a revelação de Deus diretamente aos homens, nos céus, na terra ou embaixo da terra. Quem realmente é a palavra de Deus, o porta-voz do trono, o que fala em nome do Pai, o que fala em nome de Deus, que fala com autoridade, que fala com conhecimento de causa. Quem é? Aí o cenário que se apresenta no capítulo de número 4 é que não tem ninguém entre as criaturas do mundo que possa traduzir o mistério de Deus ao restante da humanidade. Ninguém pode pregar a palavra de Deus. Ninguém tem dignidade para falar a palavra de Deus. Ninguém pode abrir o Apocalipse. Ninguém pode. Até que há um choro, um pranto do apóstolo nos céus. O apóstolo está chorando. E chorando muito, a Bíblia diz. Até que um dos anciãos chega para o apóstolo e diz, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Aí aparece um cordeiro, como havendo sido morto. Mais uma vez, Cristo agora está sendo representado por um cordeiro. Por um cordeiro, preste bastante atenção. Já foi representado como sendo um sumo sacerdote. No capítulo 2 e no capítulo 3, ele é o patrono da igreja, que fala com autoridade. No capítulo 4, ele é um mistério de Deus oculto desde todos os séculos. Está selado com 7 selos, representando que ele é um segredo absoluto, total, completo. Cristo é o segredo de Deus. Quando chega no capítulo de número 5, Cristo vai ser representado por um cordeiro como havendo sido morto. E onde que aparece o cordeiro? Ele não aparece passeando pelo céu. Ele não aparece assim o desfile dele chegando até o trono. Quando João abre os olhos, já está no meio do trono. Eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, cada um dos seres viventes tinha uma fisionomia. Um tem uma fisionomia de leão, outro tem uma fisionomia de boi, o outro tem uma fisionomia de águia e outro tem uma fisionomia de homem, que são as naturezas do Senhor Jesus. As naturezas, toda a espiritualidade do Senhor Jesus está representada nesses 4 animais.
E os 24 anciãos que estão ali, em volta do trono também, representam a plenitude da natureza de Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora ele apresenta um cordeiro como havendo sido morto. Ele já estava, já estava sangrando o cordeiro, tá? É como dizia o Antigo Testamento, ele tinha que ser sangrado à base do altar, no altar. Então o sacerdote pegava o cutelo e cortava o pescoço do animal para que o sangue caísse na base do altar. O altar é Deus, tá bem? É Deus, é ali no trono que Deus está. É uma revelação em cima de revelação, são muitas visões. E ele tem 7 pontas, ou 7 chifres também, que representa a plenitude do seu poder, a onipotência do cordeiro. O cordeiro, ele é todo poderoso, ele é onipotente. Nos chifres estão os olhos, cheios de olhos, representando a onisciência do Senhor Jesus. Onipotência, os chifres. Os olhos, a sua onisciência. E agora diz que são os 7 Espíritos de Deus. A plenitude do Espírito de Deus está sobre a pessoa de Jesus. É por aqui que a gente começa, tá bem? Eu vou compartilhar o texto com vocês. Vou estar aqui abrindo o microfone, mas também estarei abrindo aqui o chat onde vocês estão falando. Então eu vejo aqui a saudação da nossa irmã Vera, da nossa irmã Nícia, tá bem? E agora o áudio já está bem, né? Foi restaurado, restabelecido. Estão me ouvindo bem, né? Somos aqui em 10 pessoas. E eu tenho que fazer o compartilhamento com vocês agora aqui do texto grego e também do texto em português. Vocês entenderam até aqui, né? Vocês entenderam plenamente, moço? Tá? Falem comigo através do áudio ou através do chat. A gente trouxe aqui para o Google Meet justamente para isso, para que a gente tenha uma sala de aula aberta, onde a gente não perca nada. Nós temos tempo, nós vamos fazer a primeira parte, depois a gente para e voltamos para a segunda parte. Tá bem? Tranquilo, né? Bom, agora que você sabe que o rolo que está na mão de Deus, o livro que está na mão de Deus é Cristo, e que todas as revelações do Apocalipse, eu disse todas, elas estão relacionadas com Jesus, diretamente com Jesus, você já tem as chaves hermenêuticas para interpretar. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, não está dizendo que é o primeiro selo, tá bem? Não está dizendo que é o primeiro. O Apocalipse, ele tem essa linguagem. Quando ele quer dizer que é o primeiro, ele diz. Quando ele quer dizer que é o segundo. Ordinal, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Mas, quando o Apocalipse não quer dizer qual deles é, fala é indefinido. Sabemos que um dos 7 selos, tem uma revelação sobre Cristo. Aqui é Cristo. O selo é uma revelação sobre Cristo. Está dizendo, e havendo o cordeiro aberto, quem abre a revelação de Deus para nós é Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o verbo se fez carne, habitou entre nós, e ouvimos a sua palavra, tá bem? Obrigado, vida. Assim, Cristo manda para nós aqui uma revelação. Ele vai abrir um dos selos. E havendo o cordeiro, quem abre é o cordeiro, aqui não é o leão, não é o boi, não é o homem, não é a águia. Vocês viram lá no capítulo 4 que tem esses 4 animais em volta do trono. O Apocalipse, ele é muito cirúrgico, tá bem? Muito cirúrgico. Na hora dele fazer o corte, ele faz o corte. Ele fala, é isto. Quem está abrindo o livro é o cordeiro, representando o cordeiro pascal, cordeiro sacrificial, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é, por excelência, o animal puro de Deus. Sabe? Ele é o cordeiro imaculado, sem mancha, nem ruga, nem nenhum defeito. Ele é o imaculado, ele é puríssimo, puríssimo.
com a autoridade que ele tem, ele está abrindo os selos com os 7 espíritos. A mensagem do espírito. Aí diz, e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, não sabemos qual dos selos é, não sabemos. Nós não sabemos se é o primeiro. A gente entende que é o primeiro. A gente entende. Mas é um dos selos. Tá bem? Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia. Quando se fala que é um dos 4 animais, cada animal representa uma natureza do Senhor Jesus. Então, quando se fala que é um dos 4 animais, é o próprio Cristo. Então, é o próprio Cristo que está sendo representado por um dos 4 animais que vai falar ao apóstolo João. Da mesma maneira como no capítulo 1, o anjo falou em nome do Senhor Jesus, se apresentou como sendo o Senhor Jesus, não sendo o Senhor Jesus, era uma cristofania, aqui também. Quando um dos 4 animais fala, é Cristo falando por intermédio dos 4 animais. Por intermédio. Leão, boi, águia ou homem. Que dizia, como em voz de trovão. Você tem que notar que não é um diálogo como você e eu estamos tendo aqui. Você nota que é um símbolo, é importantíssimo. Como voz de trovão, é para que seja ouvido, mas é ouvido à distância, é ouvido por todos, é falar com autoridade. Falar como voz de trovão demonstra a autoridade. Vem e vê. No grego, tá? Vocês veem aqui, ó. Kaidon, tá? Esse idom não é que ele viu, assim como você está me vendo, uma imagem concreta. Na verdade, é virtual. Você está me olhando aqui virtualmente. Mas é uma visão, tá? Esse Kaidon é uma visão, como se fosse uma coisa meio de sonho. Sabe quando você tem um sonho? Você tem um sonho, você tem imagens que estão gravadas no seu subconsciente, e o seu subconsciente faz com que essas imagens apareçam durante o sonho, conversem com você, mas as vozes, pode perceber que no sonho, as vozes elas são meio fantasmagóricas, né? São vozes assim, que não é uma fala igual você e eu estamos falando, e no sonho também não são imagens nítidas, é aparente, tem aparência. O João não está tendo um sonho, mas ele está tendo uma visão. E a visão, a Kaidon, é uma ideia, é uma imagem estilizada, é uma representação em forma de imagem, tá bem? Aí ele diz que ele vê o Arnion, que é o cordeiro, tá bem? Ó, ele vê o Arnion abrindo um dos esfragdon, que está aqui, ó. Então, o esfragdon é um dos selos, um anel, tá bem? Um anel. No anel tem uma marca, aí esse anel ele é mergulhado na cera, tá bem? Na cera, e depois é lacrado o documento. Aí ele viu que a carta de Deus, quer dizer, o livro de Deus, tinha os 7 sinais de Cristo, os 7 sinais da autoridade, os 7 sinais do Cordeiro. É algo maravilhoso, meus irmãos. Você tem 7 castiçais de ouro, você tem 7 estrelas, você tem 7 igrejas, você tem 7 selos, sempre 7, porque o 7 representa a plenitude, tá bem? A completude. Nada incompleto, nada pela metade, nada até o meio do caminho. Fala, Gabriel. Não? Vocês estão acompanhando, meus irmãos? Ah, vou dar uma olhada aqui no chat. Vocês estão falando alguma coisa, não estou falando nada no chat, né? E também no áudio, para todo mundo ouvindo aqui. Depois vocês vão rever toda essa gravação. Tá bom? Agora que o esfragdon, o selo está sendo aberto, tá bem? Ele vai ser aberto. Que dizia, né, como voz de trovão, vem e vê, né? Aí diz aqui, e olhei, tá? Olhei de novo aqui, ó, Caidon, tá bem, ó, Caidon, aqui de novo, Caidon. E olhei, tudo aqui é uma visão, visão.
com essa ideia do sonho que eu falei para vocês. Meio nublado, meio não é nítido, tá bem? É uma visão. E eis um cavalo branco. Aí aparece o cavalo branco. Aqui, ó, você vai ver a palavra hippos, tá? Hippos é o cavalo, bem? Quem tem um cavalo tem o hippos, né? E diz que ele é um leucós, bem? Eu olhei e vi um cavalo leucós que estava sentado sobre ele e tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Aí nós nos perguntaremos agora, quem é esse cavalo branco? O que representa? Primeiro que é uma revelação total sobre a pessoa de Cristo, tá bem? O livro é Cristo. Os selos são sinais de Cristo. E os cavaleiros que vão aparecer aqui, eles estão diretamente ligados com a soberania de Cristo. Isto é, cada cavaleiro que sai aqui não sai porque quer. Cada cavaleiro que sai aqui sai como um emissário de Jesus, ou como um representante de Jesus, ou de uma vontade de Jesus. As coisas não acontecem por acontecer. Acontecem por mando de Cristo, de acordo com a autoridade que ele recebeu do Pai. Cavalo, meus irmãos, tá bem? Ó. Cavalo é um dos animais que na Bíblia ele é apresentado também no livro de Zacarias, também. Zacarias também teve essa visão dos cavalos. E o cavalo ele vai representar força, representa velocidade e ele representa o animal de batalha. Então, ele é a montaria dos soldados, tá bem? E ele é a montaria dos reis, dos nobres, das dignidades. O pessoal do campo, quer dizer, o pessoal humilde, o camponês, o comerciante, eles utilizam ali os jumentos, tá bem? Os jumentinhos, os jumentos. Eles utilizam os carros de boi, mas os cavalos, eles são utilizados por soldados ou são utilizados por realezas ou por atletas nas competições. Então, o que nós já vemos aqui? Nós vemos aqui que nós estamos em um ambiente de guerra. Por que guerra? Porque ele recebe uma coroa. E no Apocalipse só recebe coroa quem tem um reino. Tá bem? Um reino. Os reis recebem coroa. Portanto, nós temos uma ligação direta aqui com o reinado. Alguém que tem um poder de monarca, um poder de rei, tá bom? Mas não somente uma coroa, ele tem um arco também, que é outro instrumento também de guerra, tá bem? Tem um arco, é um instrumento de guerra. Só que o arco ele é utilizado na Bíblia, não somente para ser a guerra, mas para representar a aliança, tá bem? Representar a aliança. Portanto, a gente já começa aqui a tentar, tá bem? Desvendar o que vem a ser o primeiro selo, tá bem? Quem pediu para entrar aqui? Ninguém, né? Bom, ninguém escreveu nada no chat também e nem falou nada no áudio ainda. Então, como que a igreja tem representado, ou como que a igreja tem interpretado o selo do cavalo branco? Primeiro que a igreja tem representado que pode ser o evangelho. Pode ser o evangelho sendo pregado, isso por causa do cavalo branco. Então, o cavalo branco seria um anunciador da paz, um propagador da paz. Será que é? Outros têm dito que é o próprio Senhor Jesus, no seu ministério terreno, que recebeu uma coroa e que saiu vitorioso e para vencer. Mas o que acontece? Os companheiros dos 4 cavaleiros, quer dizer, os companheiros do cavalo branco, eles não são iguais ao cavalo branco. Todos eles aqui estão em guerra, todos eles estão trazendo sinais do Apocalipse, isso é, do fim da história, do fim dos tempos. Porque o Apocalipse ele é um livro de revelação das coisas que são e das que há de vir. Então ele fala realmente que breve deve acontecer.
Por isso, uma grande parte da igreja entende que o cavalo branco representa a chegada do anticristo ao mundo. Do anticristo ao mundo. Que o anticristo vem, nós sabemos pelo profeta Daniel, pelo Senhor Jesus, pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo João. Daniel, nas revelações, nos disse o quê? Daniel nos disse que uma besta, uma fera, iria surgir como se fosse um chifre pequeno. E um chifre pequeno que iria derrotar os outros chifres. O anticristo. O anticristo que é a personagem maior dentre todos os reis ímpios do mundo. Então, desde os dias de Daniel, já tem uma profecia sobre a chegada do antimessias, ou um falso messias. E esse chifre pequeno, ele iria crescer, 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 até que ele derrubava os outros chifres que estavam ali na cabeça do animal. E depois o Daniel vem falando, descrevendo quem será a personagem do antimessias. Diz que ele está ligado diretamente com o príncipe das fortalezas. O príncipe das fortalezas, o Apocalipse revela que é o dragão, que é Satanás. Satanás que está nas regiões celestes, tentando manter a hegemonia no mundo espiritual. O Satanás, ele forma uma nuvem, sabe, de oposição entre o trono de Deus e os homens na terra. O apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses que ele é o príncipe das potestades do ar que opera nos fios da desobediência, das pessoas que estão sem Deus no mundo, e que eles formam essa nuvem, sabe? Esse bloqueio da influência do céu sobre a terra. Mas há uma batalha nos céus. Uma batalha onde o arcanjo Miguel está batalhando para expulsar Satanás das regiões celestiais, como diz Efésios capítulo 6. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades alocados nos lugares celestiais. E é uma batalha que ela é multimilenar. Ela começou mesmo desde a queda do Satanás, desde a expulsão dele da vida, né, dentre os anjos. E o arcanjo Miguel, que é o arcanjo da nação de Israel, ele é o príncipe de Israel. Já expliquei isso aqui para vocês nas aulas de angelologia, que Deus estabeleceu principados sobre as nações da terra. Para Israel foi dado o arcanjo Miguel, e ele está batalhando pela nação de Israel e pelo povo de Israel. Ele é chamado príncipe do povo de Israel. Príncipe do povo e o príncipe da terra. Está em luta contra Satanás, até que ele consiga debelar todas as rebeliões. Aí, enquanto ele não debela essas rebeliões, o que faz Satanás? Ele está armando as suas fortalezas, é o que diz o livro de Daniel. Fortalezas, ele tem fortalezas espirituais, cidades espirituais. Nós estamos estudando aqui geografia, vocês viram ali a cidade espiritual que é Babilônia, a cidade espiritual que é o Egito. Existe a cidade espiritual que é Sodoma e Gomorra, nos lugares celestiais. As cidades foram destruídas, mas as espirituais ainda continuam de pé, patrocinando a mesma prostituição sobre as pessoas. Quer dizer, ele tem fortalezas espirituais. Um dia o Senhor Jesus mandou os discípulos pregar o evangelho, e enquanto eles pregavam o evangelho, Satanás perdeu algumas dessas fortalezas. Aonde o evangelho estava sendo pregado, Satanás caiu. Aí Cristo fala, eu via Satanás, ou Lúcifer, né? Satanás como um raio cair do céu. Por quê? Ele perdeu aquele protetorado, aquele principado, ele perdeu aquela fortaleza ali. Quer dizer, o evangelho tem esse poder de debelar as forças de Satanás. Tem que ser pregado em todo o mundo, disse o Senhor Jesus. Quando o anticristo vem? O anticristo vem justamente quando Satanás ele for expulso do céu. Quando ele for expulso do céu, quando o arcanjo Miguel vencer todas as fortalezas e diminuir todos os espaços de Satanás, não se acha mais lugar para ele nos céus. Só que Satanás não está sozinho, está com os principados e potestades que caíram junto com ele. A Bíblia dá conta de 1/3 das estrelas do céu que fazem parte da rebelião de Satanás. Houveram outras rebeliões, mas essa de Satanás arrastou 1/3 dos anjos.
das castas de anjos. E agora todo mundo é lançado para a terra. Quando todo mundo é lançado para a terra, agora, onde que Satanás vai se manifestar? Onde que o dragão vai se manifestar? Quando a gente pega Apocalipse, diz que ele vai perseguir a mulher que houvera dado à luz ao filho varão que foi arrebatado para o trono de Deus. Capítulo de número 12. E nós identificamos a mulher como sendo a nação de Israel. A nação de Israel representada pela mulher que tem a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas e que está vestida de sol. Essa mulher, a gente liga ela diretamente com Israel por causa do sonho de José. E no sonho, José, que se torna o governador do Egito, ele teve esse sonho com as 12 estrelas. Que, portanto, José, que é da nação de Israel, que é filho de Jacó, que é da nação de Israel, teve uma revelação que veio parar no Apocalipse. Agora, no Apocalipse, essa mulher seria Israel, que deu à luz ao filho, quer dizer, a salvação vem dos judeus. Cristo, segundo a carne, nasceu por Israel, mas Israel ele se afastou de Deus. Se afastou de Deus, e por haver se afastado de Deus, Israel tornou-se uma das nações que fazem parte da prostituição do capítulo 17 e 18 do Apocalipse. Israel está ali, como nação que se prostituiu. Isso não é novidade, porque o profeta Oséias falou isso, Jeremias também falou isso, e Isaías falou isso, que Israel havia se tornado, e Ezequiel também falou, que Israel havia se tornado esposa infiel para Deus. Cristo disse, a vossa casa ficará deserta. A vossa casa ficará deserta, porque não conheceu o tempo da sua visitação. Portanto, o Israel de baixo, tá? O Israel nação, o Israel político, esse Israel político, ele também sumiu do mapa, esteve desaparecido por 2000 anos, tá bem? 2000 anos sem Israel, mas o Israel espiritual, ele continuou. Judeus espalhados pelo mundo inteiro continuaram mantendo o judaísmo, o mosaísmo, a sua fé nos profetas e no Antigo Testamento. E o arcanjo Miguel, ele é o arcanjo da nação de Israel e do povo de Israel. O profeta Daniel que disse isso, do povo judeu, do povo de Israel. O arcanjo Miguel não é o arcanjo da igreja. O arcanjo Miguel, ele é o arcanjo do povo de Israel. E quem que é o arcanjo da igreja? Não tem, tá? A igreja não tem arcanjo. A igreja tem o Messias, o Cristo, e todos os anjos sujeitos ao Senhor Jesus. Os principados e potestades, eles são anjos para as nações, eles não são anjos para a igreja. Quer dizer, principado e potestade não manda na igreja. O cabeça da igreja é Cristo, com o Espírito Santo, e a igreja é a sua noiva. O que diz Apocalipse capítulo 12, que quando o dragão viu que ele perdeu o espaço dele nos céus, agora ele começa a perseguir a mulher que dera à luz. Mas foi dado para ela um lugar para ela se esconder no deserto. Foi dado um lugar para ela se esconder, fora da vista da serpente. E o que faz o dragão? A serpente. Ele se volta contra o restante da semente da mulher. Aí, essa semente da mulher agora está relacionada com a Jerusalém celestial, não mais a Jerusalém terrestre. A Jerusalém terrestre é desses filhos de Abraão, é desses que estão debaixo do protetorado do arcanjo Miguel. Mas o restante da semente da mulher, como disse o apóstolo Paulo, pertence à Jerusalém celestial, a qual é mãe de todos nós. Lembra da cidade espelhada? Na cidade espelhada, nós temos ali os anjos, os primogênitos, os santos que subiram ressuscitados para os céus. É isso que a Bíblia revela para nós. E o que faz o dragão? Começa a perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sabemos que a nação de Israel não tem o testemunho de Jesus. Não tem. A nação de Israel não tem o testemunho de Jesus. Quem tem o testemunho de Jesus é a igreja, é o povo do Senhor. Por isso, quando o anticristo surgir ao mundo, porque esse vai ser o objetivo de Satanás, nós teremos crentes na grande tribulação. Nós teremos crentes da igreja na grande tribulação.
A grande pergunta que fica é a seguinte: se vai acontecer ou não um arrebatamento da igreja no início da grande tribulação. O que nós sabemos pelas palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 24 é que haverá o início de dores para o mundo. A Bíblia chama esse tempo de angústia para Jacó. E por quê? Porque é o tempo de Deus retomar, tá bem? Retomar as profecias com a nação de Israel. A nação de Israel precisa passar por um julgamento, que é o julgamento do governo do anticristo. Por quê? Como eles rejeitaram o Senhor Jesus, por isso o relógio da profecia parou. Qual é o relógio da profecia? As 70 semanas de Daniel. Eles negaram o Senhor Jesus, eles rejeitaram o Messias, o relógio da profecia parou e se abriu o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o tempo da pregação do evangelho para aqueles que são não judeus, tá bem? Esse é o tempo dos gentios. Durante esse período, Satanás continua nos lugares celestiais lutando contra a igreja e oprimindo os homens. Chegará um tempo em que ele será derribado dos céus. Quando ele for derribado dos céus, o objetivo dele é trazer o anticristo. E por qual nação que vem o anticristo? Aí nós voltamos aqui para o texto. Tá? A nação pela qual vem o anticristo é esse cavalo branco. Tá? Esse cavalo branco aqui, que está representado pela bandeira de Israel. É uma bandeira branca. Quando Israel foi restabelecido como nação para o mundo, Israel levantou uma bandeira branca. Tá? Bandeira branca para o mundo. Israel poderia ter escolhido qualquer tipo de símbolo, qualquer tipo de bandeira. Eles não tinham bandeira, mas eles levantaram uma bandeira branca para o mundo. O cavalo branco é a nação política de Israel. No meio da bandeira de Israel, existe ali um símbolo. Bem? E qual que é o símbolo? O símbolo é o hexagrama. Hexagrama que as igrejas, ou inocentemente, ou de caso pensado, como é a Igreja Universal do Reino de Deus, isso aí é certo, as igrejas adotam a estrela de Davi e falam que ali é o escudo de Davi, é a estrela de Davi. A estrela de 6 pontas é a estrela de Davi. Não é verdade. Não é verdade. O hexagrama, que é a estrela de 6 pontas, 3 viradas para cima e 3 viradas para baixo, as estrelas elas estão entrelaçadas, não é a estrela de Davi. O hexagrama, ele é um símbolo do ocultismo, tá bem? Um símbolo poderosíssimo, que a Bíblia fala no Novo Testamento, o primeiro mártir denunciou. O primeiro mártir falou, é a estrela do deus Renfã. É a estrela de Renfã. Mas não é só de Renfã. Aquele símbolo, que é a estrela de 6 pontas, ele é um símbolo poderosíssimo que fazia parte do escudo de Salomão. Por isso também é chamado de selo de Salomão. Mas não é que Salomão inventou. É que Salomão ele se afastou da presença de Deus e ele passou a ter um entendimento do ocultismo. Salomão ele se tornou um protótipo do anticristo, um prototipo do anticristo, um protótipo do anticristo, tá bem? Ele é um tipo do anticristo, o Salomão. Ele se desviou da presença do Senhor mesmo, tá? Salomão caiu no mesmo pecado que Satanás, no mesmo, idêntico. Porque Satanás, ele era um querubim ungido e ele possuía sabedoria. Mas diz que ele corrompeu a sabedoria dele. Ele corrompeu e colocou a sabedoria dele em favor do ocultismo, Satanás. Ele era sábio. O que aconteceu com Salomão foi idêntico. Ele era sábio, mais sábio do que todos os homens. Mas ele também caiu no pecado de Satanás, voltando-se para o ocultismo. O ocultismo é uma prática voltado para descobrir os mistérios do cosmos, do universo, das forças da natureza. Contato direto com anjos e demônios, com as almas das pessoas, espíritos, invocação dos próprios demônios.
Mas não é só invocar, é dominar, é amarrar, é manter o demônio sobre controle, como acontece com os djinns, tá bem? Os djinns são gênios dentro da teologia islâmica, tá bem? Os muçulmanos dizem isso. Os djinns, eles são uma categoria de seres criados também, sabe? Criados por Deus. E os djinns, eles são seres da natureza. Eles podem se reproduzir, inclusive. A Bíblia chama esses djinns de sátiros, tá? Eles são os sátiros. A nossa Bíblia aparece sátiros. No Corão dos muçulmanos, eles aparecem como djinns, gênios. E muitos desses gênios, eles são espíritos maus. Por isso, eles são presos a um talismã. Um talismã recebe o encantamento de um bruxo, e esse talismã, ele atrai esse djinn, esse gênio do mal, e prende esse gênio no talismã. É daí que surge o mito da lâmpada de Aladim, tá? Mas não é só mito. Os talismãs, eles são prisões de demônios poderosos. E esse selo de Salomão, esse hexagrama, né, ele é utilizado como sendo um dos símbolos mais poderosos do hinduísmo, que é uma religião antiquíssima na Terra. Antiquíssima. Ele é um símbolo sagrado poderosíssimo, tá bem? Ele é talhado no escudo da verdade. O escudo da verdade é um talismã que os brahmanes utilizam, os esotéricos utilizam, muitos bruxos utilizam, muitos mágicos ou magos, né? Mágicos não, magos utilizam, e muitos astrólogos também. O selo de Salomão era conhecido na Pérsia, na Babilônia, no Egito, na Índia, na África, na América, em todas essas regiões que eu estou falando para você, na China, em todas essas regiões, existe essa estrela de 6 pontas, em todas. A Bíblia chama de estrela de Renfã. E o que acontece? Os judeus místicos, ou judeus esotéricos, aqueles que deram continuidade ao projeto de Salomão, sabe? De investigar os poderes da natureza e prender demônios, expulsar demônios, repreender demônios, segurar demônios. Durante o início do século XX, eles foram desenvolvendo cada vez mais esse ocultismo. E eles usavam a estrela de 6 pontas. Eles já usavam. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e Adolf Hitler mandou pintar, né, o uniforme dos judeus, ele só identificou os judeus por um símbolo que eles já usavam. Não é uma coisa nova, eles já usavam o selo de Salomão. E eles usavam voluntariamente, eles usavam nas suas sinagogas, eles usavam nas suas casas, eles usavam nos seus livros para prender os demônios ali. O que o Hitler fez? Usou aquilo que ele já usava. Mandou pintar neles mesmos, decalcar neles, para poder identificá-los. E para contrapor o poder espiritual do escudo de Salomão, do selo de Salomão, para contrapor Hitler, que também era ocultista, também era investigador dos poderes ocultos, o Hitler adotou a suástica, tá bem? Porque a suástica também ela é utilizada nessas mesmas religiões que eu falei para vocês, nas mesmas. A suástica é invertida, porque a suástica também é um talismã, também é um símbolo poderoso, justamente para bloquear essas forças. Então, o que fazia Adolf Hitler? Ele contrapunha o selo de Salomão com a suástica nazista, porque era uma linguagem oculta, uma linguagem espiritual. Passou a Segunda Guerra Mundial. Hitler perdeu. A suástica foi banida. Israel tem o seu território agora reconhecido como sendo o território do Estado de Israel. Eles têm todas as bandeiras do mundo para eles içarem, todas. O que fazem eles? Eles içam a bandeira branca. E na bandeira branca eles colocam o sonho de Salomão. Qual que é o sonho de Salomão? O Império Mundial.
quando você lê a história de Salomão bíblico, você percebe que ele tinha um poder de influência fantástico. Salomão tinha um poder de influência espiritual, de um encantador, de um mago, de um ocultista, de um bruxo. E Salomão, ele fazia aliança com os reis e ele vencia as alianças dele com os reis, como você está vendo aqui no texto, tá? Só você observar aqui o texto que eu estou lendo junto com você. Apocalipse. Ele tem uma coroa, assim como Salomão tinha uma coroa também, tá? E ele tinha um arco que eu falei para você, que é o arco da aliança, de fazer as alianças. Representa tanta batalha, mas ele é o símbolo das alianças. E o Salomão tinha. E Salomão foi fazendo alianças através dos seus casamentos com as princesas, e ele fez alianças com princesas que vai desde o rio Eufrates, na Babilônia, até o Nilo, no Egito. Salomão, ele tinha um sonho de grandeza que foi o único dos reis de Israel, o único dentre todos os reis de Israel, que expandiu o reino de Israel para além das fronteiras da Palestina. Mais ainda, ele conseguiu levar o reino dele para o interior da África. Haviam nações dentro da África que pertenciam ao reino de Israel. José, gente convertida. Aparece nas páginas do Novo Testamento. Lembra da rainha do meio-dia? A rainha de Sabá, que foi lá cortejar Salomão? Ela era uma das muitas mulheres de Salomão. Não que isso seja oficializado. Salomão, ele já tinha um sonho de transformar Israel em nação mundial, governo mundial. Sempre foi o sonho de Salomão. Sempre foi. E isto foi incorporado também ao novo Estado de Israel, quando você vê agora Israel com a sua bandeira branca e a sua suástica e a sua estrela de 6 pontas no meio, você percebe ali o 666. Na bandeira de Israel está o número 666. Isso está assim diante dos nossos olhos. Onde que eu coloquei isso? Deixa eu ver se eu vejo aqui fácil. Vou ver aqui, ó. Eu coloquei isso nesse livro que eu enviei para vocês já. 4 revelações sobre o juízo final, tá bem? Estamos estudando o quê? Estamos estudando as profecias do Apocalipse. Eu escrevi esse livro, fiz um simpósio sobre esse livro, eu falei dele bastante, enviei para vocês. O outro livro onde eu falo também, ele não está aqui, é sobre Lúcifer, também Lúcifer e seu anticristo. Então, no livro Lúcifer e seu anticristo, eu falo também sobre a bandeira de Israel e sobre o anticristo que surge judeu. O cavalo branco, ele é Israel. Israel, o cavaleiro é o anticristo. Como eles rejeitaram o Messias, vai vir um anti-Messias e vai vir por Israel. E ele vai tomar o sonho de grandeza de Salomão e ele vai começar a fazer o que está escrito aqui no Apocalipse para nós. Isto é, ele sai vitorioso e para vencer. Esse anticristo não é que ele é o cavaleiro da paz, tá bem? Muita gente confunde os símbolos. Confunde os símbolos por quê? Porque acha que todas as culturas do mundo usam o branco como sendo símbolo da paz. Não é isso, meus irmãos. Tem cultura que não vê o branco como símbolo da paz. Isso é uma coisa nossa, atual, moderna. Tá bem? O que nós temos que entender? É que a bandeira de Israel é bandeira branca. É a bandeira que ele levanta. E que tipo de bandeira? Do vitorioso. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Israel venceu. Não foi a Alemanha que venceu. Não foi o nazismo que venceu. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi Israel. Que Israel? Esse que levanta a bandeira branca com a estrela de 6 pontas. Irmão José Silva quer falar, né?
Fala, irmão José. Estou te ouvindo. Professor, estou tratando sobre essa questão, eu quero ver se o senhor concilia uma coisa aí para me entender. Se o anticristo vai surgir do Estado de Israel, como é que nós vamos explicar o Daniel 9, versículos 26 e 27, se não me falha a memória, sobre o acordo que ele vai fazer com os judeus? Como é que nós vamos conciliar isso? Você lembra disso, né? Acho que era o versículo 26, 27, 28 do capítulo 9. Eles vão fazer um acordo está lá, falando das semanas de 3 anos e meio, e quando parece que é dito que quando Israel perceber que o anticristo não é o Cristo, eles vão romper com eles. Vai haver uma coisa assim terrível naqueles dias. Como é que a gente faz para conciliar isso? Então vamos lá, tá? Eu vou pegar com vocês aqui o texto, tá bom? O texto de Daniel, capítulo 9. Já estou mostrando para vocês aqui, tá bem? Aí fala sobre as 70 semanas. Vamos ver aqui, achar o versículo que o senhor falou, né? Versículo, vamos lá. Vamos ver aqui, ó, 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui está falando que 69 semanas já passaram. Está vendo? E depois das 62 semanas será cortado o Messias mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. Haverá guerra, então estão determinadas assolações. Ele firmará a aliança com muitos. Está vendo que é com muitos? Esse muitos não está definindo quem é. Ele firmará uma aliança com muitos. Você vê que a aliança está lá no arco, está vendo? No arco que está na mão do anticristo. Ele firma uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, para cessar a oblação, e sob a asa das abominações, virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que a gente percebe aqui? Nós percebemos que esse anticristo, ele faz uma aliança com muitos, o que combina com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse fala justamente que ele tem um arco, sai vitorioso e para vencer. E as guerras, tá vendo aqui, ó? Ó, estão determinadas assolações. Tá vendo aqui? Ó, abominações, assolações, ó. Estão determinadas assolações. E até o fim haverá guerra. Muita gente pensando que o anticristo consegue trazer a paz ao mundo. Não é esse o objetivo dele. Ele não vem para fazer tratados de paz, ele vem para fazer as alianças. E as alianças dele, ele afirmando alianças com muitos. Com muitos. Mas o que sobra para ele? Sobra de que o diabo é derrubado. E como o diabo está derrubado, a ambição dele é chegar ao governo mundial. Não é ficar fazendo alianças com muitos. Os judeus também aceitarão a chegada dele como sendo o novo Davi, ou o novo Salomão. E a Bíblia diz que o dragão dará para ele todo o poder. Quer dizer, a hegemonia de Israel sobre as nações é algo que vai ser vai ser difícil acontecer. E por que é difícil acontecer? O mundo islâmico não está dormindo. O mundo islâmico foi colocado como pedra para segurar Israel. Sabia disso? Vou falar com os irmãos aqui bem de perto. Você e eu não temos, podemos não ter muito entendimento sobre isso. Mas, preste atenção. Se o povo islâmico não tivesse sido levantado pelo príncipe Gabriel, esse príncipe Gabriel não é o mesmo príncipe Gabriel que apareceu lá para Maria, tá bem? Esse príncipe Gabriel, ele é um principado, e ele se apresentou como sendo Gabriel, para ser confundido com Gabriel de Daniel, do livro de Daniel. Mas ele é um outro principado que assumiu o nome de Gabriel.
Então, ele é um principado. Ele assumiu e depois ele apresentou para Muhammad, ele apresentou Alá como sendo o único Deus, não o Deus dos judeus. Alá não é o Deus dos judeus. E o muçulmano sabe disso. Não é o mesmo Deus dos judeus. É uma potestade, sabe? Esse Alá, ele é um cara lá de cima, né? Como se diz a história. Ele faz parte. Então, o que acontece? O povo muçulmano foi colocado ali justamente para travar o avanço dos judeus no mundo. Porque é o que aconteceu. Quando os muçulmanos chegaram, começaram a lutar espiritualmente pela conquista da Terra Santa, que eles chamam de Terra Santa. Quem estava lá era a igreja, tá bem? O povo de Israel não tinha se organizado ainda. Quem estava lá era a igreja, né? Perdeu, a igreja perdeu para os muçulmanos. Os muçulmanos foram lá e construíram a mesquita de Omar, né? Al-Aqsa, justamente no monte do Templo de Salomão, hein? Se ocuparam o lugar no Templo de Salomão. E o relógio está contando, tá? O relógio está contando. Então, o povo muçulmano, ele é o povo que não tem aliança com Israel, fazer aliança com Israel. Não tem como fazer aliança. Ali em volta de Israel tem o Irã, tem a Pérsia, né? É o Irã, a Pérsia, o Iraque, o Afeganistão, o Egito. Os próprios palestinos que estão ali não tem como ter essa aliança. Mas qual que é o diferencial? O diferencial é que Satanás será derrubado dos céus. Então ele traz os poderes que ele tem e ele vai investir o anticristo com esses poderes. Mas uma coisa espiritual vai acontecer. Aí você fala, qual que é o que vai acontecer? Uma vez que Satanás ele for expulso dos céus e lançado na terra, esses poderes espirituais que ele só tem naquele mundo não vão atuar aqui. Poderes que Satanás tem é porque ele ainda está na região espiritual celestial. Ele opera espiritualmente. Mas uma vez que ele for banido dos céus, ele cair aqui como um homem qualquer, como um animal qualquer, como uma cobra qualquer, nesse mundo ele não tem esse poder. No nosso mundo, ele não tem todo esse poder. Ele vai ter que atuar politicamente, ardilosamente. Por isso que Satanás ele tem que ter a tecnologia nas mãos do anticristo. Avanço tecnológico, avanço científico. Vai continuar sendo o dragão, vai continuar sendo Satanás. Mas os poderes dele estão muito diminuídos, muito. É poder de influência, poder de convencimento, poder realmente de atuar espiritualmente, mas ele não tem aqueles poderes do livro de Jó, por exemplo. Esses são retirados dele. Ele não tem mais. No mundo, quando ele entra no mundo dos homens, a Bíblia diz, a terra foi dada aos homens. Aqui ele não tem esse poder. Acompanhou? Acompanhei, Então, acompanhei. Entendeu que a aliança é feita com muitos? Quando se fala que ele fez com os judeus, isso é a interpretação dos teólogos. Não é só com o povo judeu, é com muitos. Bem? E lógico, como ele tem um sonho imperialista, né, de se tornar o dono do mundo, vai ser ajudado por muitos, muitos que também têm o mesmo ideal que ele. Mas, como o Apocalipse é uma profecia, um vaticínio, o que tem que ser derramado sobre o assolador será derramado sobre o assolador. Não tem volta. Bom, fica estabelecido para os irmãos entenderem que Obrigado. o primeiro selo, tá bem? Que aparece para nós aqui, o cavalo branco, é a nação de Israel. É a nação de Israel. E o cavaleiro é o anticristo. Vou pedir para os irmãos manter o som do áudio de vocês fechado, tá? Só quando forem falar. E diz que tem uma coroa. Por que uma coroa? Uma coroa só. Ele só tem um reino. Esse anticristo só tem um reino. Ele vai receber o reinado, sim. O Apocalipse todo revela que existe um reino que é o reino do anticristo. Surge vitorioso, como a gente viu na Segunda Guerra Mundial, ele venceu, saiu vitorioso, se estabeleceu na Palestina. Hoje, Israel está assim com tecnologia de guerra avançadíssima. Vocês veem lá a exibição que é o domo de ferro deles, é uma exibição. Pode atacar. Ataca que eles conseguem destruir os mísseis no ar. Quer dizer, não passa míssil para dentro de Israel. Então, domo de ferro.
e as armas de longo alcance que eles possuem, as alianças que Israel tem e continua fazendo, inclusive com o Brasil, inclusive com os Estados Unidos e outras nações. Essas alianças já estão sendo formadas. Agora, existe uma aliança anti-Israel também. Então, essa aliança anti-Israel é que nos preocupa. E tem que nos preocupar por quê? Porque a nação que ficar contra a nação do anticristo, lógico que vai ser retalhado pelo anticristo. No início da grande tribulação, todo mundo junto e misturado. Se essa pandemia já é um anúncio do que há de vir, o que vai ser então a grande tribulação? O que vai acontecer com a grande tribulação, ou na grande tribulação? Aí vem o segundo selo. Aí sim é chamado de segundo selo, tá bem? Antes era um dos selos, agora vem o segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. De novo, não esqueçam que os 4 animais representam a voz de Jesus. Então é Jesus quem está chamando para a revelação. E saiu outro cavalo. Então nós estamos ainda em um ambiente de guerra, tá? De batalha. E agora o cavalo aparece como vermelho, que é a cor do dragão. Tá? O dragão, o vermelho aqui, ele aparece tanto relacionado com o dragão, como ele aparece também relacionado com a prostituta, tá? Do Apocalipse, o vermelho. Portanto, o que nós temos aqui é que Cristo tem o domínio, tá? O anticristo não vem ao mundo só por querer. Ele só vem como juízo a partir de Israel, porque Israel é a nação do juízo final. Israel é a nação por meio do qual o juízo vem ao mundo. É um negócio misterioso, tá? E é misterioso porque o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos isso. Eu não quero que vocês ignorem um mistério. É um mistério. Israel é um mistério oculto por Deus. O endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Paulo fala, é um mistério. Israel está sendo guardado para juízo das nações, julgamento das nações. E surge aqui um cavalo, que está sendo agora, ele é vermelho como o dragão, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O que a gente entende? Se o branco, o cavaleiro branco, é uma nação, tá bem? É uma nação. É um silogismo, forma de raciocínio que nós temos, uma comparação. É uma lógica, tá? É uma lógica. O cavalo branco é outra nação. Outra nação. E aqui, meus irmãos, é consenso agora entre os escatólogos de que representa mesmo todos os países que estão alinhados com o dragão, ou com a ideia draconiana. E o que é a ideia draconiana, meus irmãos? É a do representado na obra de um filósofo. Eu vou dizer para vocês aqui, um filósofo escreveu uma obra chamada O Leviatã. Tá? O Leviatã. Então, nessa obra do Leviatã, vocês acompanharam o texto? Vocês conseguiram ver o texto? Né? O texto é esse aqui. Tá? Ó. Então, houve um filósofo chamado Thomas Hobbes. Ele escreveu um livro chamado O Leviatã. Eu tenho esse livro aqui. Tá? Ó. Hobbes. É a obra do Hobbes. Não dá para ler bem, né? Então, aqui é uma teoria do Estado. Aí o Hobbes, ele fala que o Estado ele tem que ser absoluto. Você não pode ficar contestando o Estado. O Estado não pode ser fraco. O Estado tem que ser totalitário ou absolutista. O Estado precisa ser absoluto. E quem contestar o Estado? Bom, tem que saber que está lutando contra o Leviatã. O Leviatã é aquela figura que aparece no livro de Jó. O monstro marinho que põe medo no mundo. É um dragão marinho. Tá? É um dragão marinho, um monstro marinho, um Leviatã. Que nós sabemos, né, pelas profecias, pelas analogias,
que representa o deus do abismo, tá? Nas mitologias, meus irmãos, o abismo, ele é habitado por um deus. Nas mitologias, o deus do abismo, ele é um deus que põe medo, põe pavor. O abismo, ele é um submundo apavorante e que tem ali um deus que manda nele. Agora, no livro de Jó, quando Deus fala desse deus do abismo, ele aparece como um peixe no anzol. Deus é maior do que o deus do abismo. Mas tem um abismo e tem um dragão marinho que toma conta desse abismo, tá bem? Aí o Leviatã fala, o Thomas Hobbes, ele fala, o Estado tem que ser absoluto. E para que o Estado seja absoluto, ele tem que ser igual ao Leviatã. Se alguém ousar se levantar contra o Estado absolutista, tem que ser devorado vivo, tem que ser consumido. Não se pode dar voz a esse indivíduo, tempo a esse indivíduo. Tem que ser mostrado que o rei é absoluto. E só vale a pena ser rei se você tiver poderes absolutos. Se você for rei e não tiver poderes absolutos, não vale a pena. Aí o que nós temos na atualidade como sendo o país vermelho, que tem essa ideologia? Nós temos a China, tá bem? A China é o país do dragão. Toda a cultura chinesa é devotada ao dragão, tá bem? Toda ela. A forma de governo que se impôs ali na China vermelha é uma forma draconiana de opressão dos homens. Nós sabemos que a China é uma cortina de ferro até hoje, que ela é impenetrável, inexpugnável, e sabemos que o dragão se apossou daquela nação justamente para o espalhamento de toda a ideologia comunista, marxista e socialista, em todas as suas vertentes. E o que nós estamos presenciando, meus irmãos, é o advento da China com a rainha da Ásia, a senhora da Ásia, dos países asiáticos. E mais, a profecia diz para nós aqui, se você ler bem, que foi-lhe dado, tá bem? Foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Tirasse. Eu estou estudando ainda, quando se fala dos gafanhotos que saem, que tem o rei do abismo sobre eles, né? Estou estudando ainda, porque, se você quiser ver comigo, ó, tirasse a paz da terra, tá vendo aqui? Vamos continuar a profecia. Vamos até o capítulo 9. Capítulo 9, acompanhem comigo. Ó, o quinto anjo toca sua trombeta, e eu vi uma estrela cair do céu. Foi dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. Vocês viram aqui, ó? Mas que por 5 meses os atormentassem. Se a gente vamos continuar a profecia, ó. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma como coroas, semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram semelhantes aos rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate.
Tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e os aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu, nome Abaddon, em grego, Apolion. Então, quando a gente vê aqui, ó, eles tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Eles tinham coroas. E eles não matam os homens, eles atormentam os homens. Aí o que a gente vê aqui? Capítulo 6. Diz assim: E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Então, se nós estivermos certos aí em nossa interpretação, parece que estamos certos, a China é o cavalo vermelho. Mas não só a China, a ideologia comunista, o espalhamento dessa doutrina draconiana do domínio do homem pela besta, pela fera, que é o Leviatã. E como que isso se dá? Tirando a paz da terra, que é o que eles praticam muito. Praticam bastante com as suas confabulações, com as suas conspirações. E a Bíblia diz que é dado para ele uma grande espada, o que é preocupante. Por que essa grande espada? Por causa que é uma espada de longo alcance. Mesmo eles estando na Ásia, o comunismo chinês, você vê que o negócio é muito interessante, sabe? Porque o comunismo, quando ele surgiu como doutrina, ele surgiu nos países da Europa, ele alcançou a Rússia, alcançou a Coreia do Norte, alcançou Cuba, alcançou a Alemanha, o comunismo, mas depois ele veio caindo. Então ele caiu na Alemanha, ele caiu na Rússia, mas ele ficou em alguns países. E ele chegou na China e não caiu. Ele não só não caiu na China, como ele se avolumou, ele cresceu. E uma geração inteira de políticos e de professores e de cientistas, uma geração inteira foi treinada pelo comunismo, educada pelo comunismo, que tem nomes de comunismo, socialismo, marxismo, sabe, social-democracia, mas são filhotes do mesmo ovo, sabe? São filhotes do mesmo dragão. Então a Bíblia está nos revelando que nós temos aqui uma nação, que é a China. Por um lado, você tem Israel, para o domínio do mundo, com seu anticristo solitário. E por outro lado, você tem outro anticristo, que é a China. Ah, professor, mas são dois anticristos? Um é o anticristo, mas ele tem os seus companheiros na grande tribulação. E a China é um país em evidência durante o governo do anticristo e recebe uma grande espada. E essa grande espada era para promover a guerra no mundo. Ó, tirar a paz da terra. Ó, tirar a paz da terra. Não tem como ter paz durante a grande tribulação. Isso é impossível que aconteça. Não dá para acontecer a paz durante a grande tribulação. Morte, tá vendo? Ó, se matam uns aos outros. São as conspirações que eles fazem. Colocam nação contra nação, reino contra reino, povo contra povo. Aqui no Brasil, você vê que nós estamos à beira de uma revolução, de uma guerra civil, que é a que eles querem provocar de todo jeito, de brasileiro contra brasileiro. Nós estamos sendo oprimidos pela política deles. Essas sanções que estão sendo dadas pela internet, para que a internet não seja terra para todos, só para aqueles que leem pela cartilha comunista, canais que estão sendo censurados, pensadores que estão sendo censurados, gente que está sendo presa. Isso aí é o jeito draconiano de atuar. O anticristo vem de Israel, mas os companheiros do anticristo, que são outros anticristos, vêm das nações também. E a nação que nós temos aqui é a nação da China. Bom, o que eu quero fazer agora? Quero fazer uma pausa, bem? Quero fazer uma pausa e pausar esse vídeo, e daqui a pouco eu envio lá no grupo para vocês
outro link para a segunda parte da nossa aula de hoje, tá bem? Acerca das contribuições, meu irmão, deixa eu parar aqui a gravação, mas as contribuições é o seguinte, os irmãos devem fazer pelo Pix, tá bem? O Pix é esse daqui, ó, 999-474330. Esse aí é o número do Pix. Os irmãos devem fazer, tá bem? É conforme você propôs no seu coração. E nós ficamos aguardando aqui. Se não conseguir fazer pelo Pix, vamos pedir para um boleto e eu vou mandar o boleto para vocês. Façam as suas contribuições para que a gente possa continuar com o nosso projeto aqui com tranquilidade, tá, meus irmãos? São aberturas necessárias a serem feitas. Quem não fez ainda, faça o seu Pix. Vou parar aqui a gravação, bem? E daqui a pouco vem o link para a segunda parte.